Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui com a gente mais uma vez. Chegou o grande dia, está chegando o grande momento. Allianz Parque, 8 da noite, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo venceu o jogo de ida por 1-0, lembra aquele gol do Patrick? E agora joga por um empate. O Palmeiras tem que fazer um gol para levar a decisão para os pênaltis, um gol de vantagem, porque não tem essa história do gol marcado fora de casa, ou 2 gols para vencer no tempo normal. Particularmente, eu acredito que não teremos aquela repetição do que aconteceu nas finais do Campeonato Paulista, quando São Paulo fez 3-1 no jogo de ida, foi tranquilo para o Allianz Parque, tão tranquilo que acabou tomando a goleada. O Rogério Ceni não se conforma até hoje. Em toda a carreira dele, mais de 20 anos de carreira como atleta profissional, nunca tinha passado por uma situação como essa. Eu acredito que isso tenha sido parte de uma conversa longa do técnico Rogério Ceni com todo o seu elenco, e eu acredito que o raio não cairá 2 vezes no mesmo lugar, repetindo a mesma situação. Os 2 times com possíveis desfalques, o São Paulo certamente, o Palmeiras fazendo um certo mistério, mas os 2 times praticamente definidos para esse duelo. Vamos falar sobre isso, sobre o favorito e o compromissado. O favoritismo contra o comprometimento. A partir de agora, vamos lá. As 2 equipes jogaram no último domingo, as 2 equipes jogaram fora de casa, as 2 equipes ficaram no 0-0. O Palmeiras contra o Fortaleza, na capital cearense. O São Paulo contra o forte Atlético Mineiro, que aliás foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, jogando na capital mineira, em Belo Horizonte. Jogo domingo para os 2, jogo na quinta-feira para os 2, o confronto direto. O Rogério Ceni obviamente falou sobre a situação do São Paulo, sobre jogadores importantes que retornam e sobre esse espaçamento para esse duelo fundamental para as 2 equipes. Vamos lá. Primeiro, me dá um alívio muito grande ter um dia mais de recuperação. Eu sempre repito para vocês, o jogo de domingo para quinta tem uma diferença muito, mas muito grande do que o jogo de quinta às 9h30 da noite para o de domingo às 6 horas da tarde. Esse dia é um dia propício para a gente conseguir se recuperar melhor. Tem a volta do Léo, tem a volta do Diego, volta do Nestor, Luciano e Neves, né? Isso ajuda bastante. Nós vamos ter uma batalha muito grande na quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e em seguida jogos de Campeonato Brasileiro de 3 em 3 dias. Depois de quinta é domingo, quarta e sábado. Ou seja, quanto mais jogadores nós tivermos, quanto mais jogadores tivermos, e também quanto melhor condição física esses jogadores que estão voltando do departamento médico tiverem, porque não adianta tê-los à disposição sem que eles tenham uma condição de entregar o que esse time entregou em matéria de... Pode deixar que seguro. Em matéria de intensidade no dia de hoje. Então, eu acho que esse é o mais importante, que os jogadores voltem. O Nicão pediu mais dias para treinar, e eu entendo que é importante realmente que ele tenha, porque o torcedor vai cobrar ele, o cara que nós contratamos do Atlético. Então, é justo que ele se prepare bem para quando retornar, esteja com força máxima. O Palmeiras está fazendo mistério, mas... possivelmente não vai contar com o atacante Rony, com um problema na coxa esquerda. Um estiramento vai tirar o Reinaldo desse duelo bastante importante pelo lado do São Paulo. Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul, vai ser o árbitro, e no VAR vai ser um mineiro, Emerson de Almeida Ferreira. Os 2 times praticamente definidos, esquemas diferentes, mas vamos lá. Vamos falar primeiro do Palmeiras do Abel Ferreira. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e também Piquerez no sistema defensivo. O meio-campo com Danilo e Zé Rafael, e lá na frente um quarteto muito rápido, o Scarpa, Rafael Veiga, Dudu, e aí fica a dúvida, ou o Breno Lopes ou o Gabriel Veron, que teve um problema esses dias aí, fora de casa, acabou sendo flagrado e multado em 40% dos seus vencimentos.
apareceu um vídeo, foi circulado aí nas redes sociais. Eu não tenho muito a ver com o que o atleta faz fora do campo, mas como ele tem imagem pública, isso acaba repercutindo, e no caso dele repercutiu muito. O São Paulo do Rogério Ceni deve ir a campo com Jandrei, e o esquema com 3 zagueiros, que o Rogério tem adotado, seria Diego Costa, um deles, o Miranda o outro e o Léo outro. Os 2 alas, Rafinha e Wellington, sem o Reinaldo, não é possível pensar de uma outra maneira, a não ser o Léo deslocado como lateral esquerdo. O meio-campo com o Rodrigo Nestor e Gabriel Neves e também o Igor Gomes, e lá na frente Patrick e Calleri. Há também a possibilidade, ao invés do Patrick, do Luciano começar o jogo. Luciano que nas últimas partidas voltou a fazer as pazes com as redes e ele está sendo muito importante mais uma vez para o São Paulo e a torcida gosta muito dele. Falando em torcida, o São Paulo vai ter que enfrentar uma pedreira. O Allianz Parque, praticamente todos os ingressos vendidos. É um jogo decisivo, a gente já disse aqui. O empate leva a vaga para o São Paulo, dá a vaga para o São Paulo. Uma vitória por 1 gol de diferença dá a disputa por pênaltis e por 2 gols de diferença a favor do Palmeiras, o São Paulo terminará eliminado. Não acredito que isso aconteça. Eu acho que vai ser diferente. Está ouvindo o cachorrinho? Eles não respeitam as gravações. Eles não entendem. Mas vamos lá, bola para frente. O São Paulo vive um grande momento. Já são aí suas 6, 7 partidas de invencibilidade. O técnico Rogério Ceni já renovou seu contrato até dezembro de 2023. Uma confiança muito grande da diretoria do Tricolor Paulista e bola para frente. O São Paulo, que já está nas quartas de final da Copa Sul-Americana, está tentando chegar às quartas de final também da Copa do Brasil e está disputando na parte alta do Campeonato Brasileiro, mesmo com um elenco com 8, 9 jogadores no departamento médico, muitas contusões, alguns dos quais nem voltam mais para essa temporada. Rogério Ceni está fazendo lá seu verdadeiro milagre. Claro que não agrada todo mundo, ninguém consegue agradar todo mundo, mas a cada rodada, a cada passo dado, acaba conseguindo colocar mais torcedores ao lado do São Paulo e do próprio Rogério Ceni. Eu gostaria do seu palpite, da sua opinião, mas antes falar desse perfil que o Rogério Ceni vê no time do São Paulo e eu acredito que você também enxergue assim. Vamos lá. E assim, eu acho que o torcedor, como eu sempre falo para você, nós podemos não ter o melhor time, talvez o melhor elenco do campeonato, mas nós temos comprometimento e a briga, a luta é algo que eu acho que o torcedor reconhece desse time, independente de qualquer circunstância. Eu também enxergo dessa maneira, tanto que o aproveitamento do São Paulo em 2022 é de 65,18% dos pontos disputados. E isso a gente considerando todas as competições. O Campeonato Paulista, do qual o São Paulo foi finalista contra o próprio Palmeiras, adversário da vez, o Campeonato Brasileiro, está sendo disputado ainda, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. E isso aos trancos e barrancos, sem os jogadores ideais, porque não há recurso para isso. O Rogério está se virando. Gostaria da sua opinião, do seu palpite, do seu comentário. O que você acha de logo mais, às 8 da noite? Você acha que o São Paulo passa pelo Palmeiras? Pode ser nos pênaltis, no tempo normal, ganhando, perdendo? O que você acha? O São Paulo segue ou não na Copa do Brasil? Vários gigantes foram ficando pelo caminho. A exemplo do Atlético Mineiro, que foi o último adversário do São Paulo pelo Brasileirão. Caiu diante do Flamengo. O Corinthians passou vencendo o Santos e aí a coisa vai seguindo. O Fortaleza também passou pelo Ceará e o Fluminense também passou pelo Cruzeiro. Só tem gigante aí. E o São Paulo é um gigante. É um time que, se tem dificuldades estruturais, financeiras, administrativas, é um time com muita história e, como diz o Rogério, com muito comprometimento. A gente fica por aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.